O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 13 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos dentro da grande primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na primeira sessão, eu creio, nós cremos. No capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. Hoje leremos, dentro deste capítulo, a continuação do artigo 2º, que trata da transmissão da revelação. Portanto, leremos os números 80 a 87. Segundo, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, à qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares, sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da Igreja.
terceiro, a interpretação do depósito da fé. O depósito da fé confiado à totalidade da Igreja. O patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. O magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente a guarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta, conforme Lucas capítulo 10, versículo 16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, faremos a leitura dos principais trechos de mais uma catequese do Papa Bento XVI sobre o tema da tradição. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 3 de maio de 2006. A tradição é o rio da vida nova que vem das origens de Cristo até nós e envolve-nos na história de Deus com a humanidade. O Concílio Vaticano II realçou a este propósito que a tradição é apostólica antes de tudo nas suas origens. Dispôs Deus, em toda a sua benignidade, que tudo quanto revelara para a salvação de todos os povos permanecesse íntegro para sempre e fosse transmitido a todas as gerações. Por isso, Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação de Deus Sumo, mandou aos apóstolos que pregassem a todos os homens o Evangelho, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. O concílio prossegue anotando como tal empenho foi fielmente seguido pelos apóstolos que, pela sua pregação oral, exemplos e instituições, comunicaram aquilo que tinham recebido pela palavra, convivência e obras de Cristo ou aprendido por inspiração do Espírito Santo. Com os apóstolos, acrescenta o concílio, colaboraram também varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Como chefes do Israel escatológico, também aqueles 12, como 12 eram as tribos do povo eleito, os apóstolos continuam a recolha
iniciada pelo Senhor, e fazem-no, antes de tudo, transmitindo fielmente o dom recebido, a boa nova do reino que veio até aos homens em Jesus Cristo. O seu número expressa não só a continuidade com a santa raiz, o Israel das 12 tribos, mas também o destino universal do seu ministério, que leva a salvação até aos extremos confins da terra. Pode-se captar isto do valor simbólico que tem os números no mundo semítico. 12 resulta da multiplicação de 3, número perfeito, e 4, número que remete para os 4 pontos cardeais e, portanto, para todo o mundo. A comunidade que surgiu do anúncio evangélico reconhece-se convocada pela palavra daqueles que foram os primeiros a fazer a experiência do Senhor e por ele foram enviados. Ela sabe que pode contar com a orientação dos 12, como também com a de quantos a eles se associam pouco a pouco como sucessores no ministério da palavra e no serviço à comunhão. Por conseguinte, a comunidade sente-se comprometida a transmitir aos outros a feliz notícia da presença atual do Senhor e do seu mistério pascal que age no Espírito. Isto é bem evidenciado em alguns trechos do epistolário paulino. Transmiti-vos o que eu próprio recebi. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E isto é importante. São Paulo, como se sabe, originariamente chamado por Cristo com uma vocação pessoal, é um verdadeiro apóstolo. E, contudo, também para ele conta sobretudo a fidelidade ao quanto recebeu. Ele não queria inventar um novo cristianismo, por assim dizer, paulino. Por isso insiste: transmiti-vos o que eu próprio recebi. Transmitiu o dom inicial que vem do Senhor e é a verdade que salva. Depois, no fim da vida, escreve a Timóteo: guarda pelo Espírito Santo que habita em nós o precioso bem que te foi confiado. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. O Concílio Vaticano II comenta: aquilo que os apóstolos transmitiram compreende todas aquelas coisas que são necessárias para que o povo de Deus viva santamente e para que aumente a sua fé, e deste modo a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela acredita. A tradição é, portanto, o Evangelho vivo, anunciado pelos apóstolos na sua integridade, com base na plenitude da sua experiência única e irrepetível. Pela sua ação, a fé é comunicada aos outros, até nós, até ao fim do mundo. Por conseguinte, a tradição é a história do Espírito que age na história da Igreja, através da mediação dos apóstolos e dos seus sucessores, em fiel continuidade com a experiência das origens. É quanto esclarece o Papa São Clemente Romano nos finais do século I. Os apóstolos, escreve ele, anunciaram-nos o Evangelho enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo vem, portanto, de Deus. Os apóstolos de Cristo. Ambos procedem ordinariamente da vontade de Deus. Os nossos apóstolos chegaram ao conhecimento por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que teriam surgido contendas acerca da função episcopal. Por isso, prevendo perfeitamente o futuro, estabeleceram os eleitos e deram-lhe, por conseguinte, a ordem, para que, quando morressem, outros homens provados assumissem o seu serviço. Esta corrente do serviço continua até hoje, continuará até o fim do mundo.
De fato, o mandato conferido por Jesus aos apóstolos foi por eles transmitido aos seus sucessores. Além da experiência do contato pessoal com Cristo, experiência única e irrepetível, os apóstolos transmitiram aos sucessores o envio solene ao mundo recebido do Mestre. Apóstolo deriva precisamente da palavra grega apostelein, que significa enviar. O envio apostólico, como mostra o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e seguintes, exige um serviço pastoral. Fazei discípulos de todas as nações, litúrgico, batizai-as, e profético, ensinando-lhes a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, garantido pela proximidade do Senhor até a consumação do tempo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Assim, de uma forma diferente da dos apóstolos, temos nós também uma experiência verdadeira e pessoal da presença do Senhor ressuscitado. Através do ministério apostólico, é o próprio Cristo que alcança quem está chamado à fé. A distância dos séculos é superada, e o ressuscitado oferece-se vivo e operante por nós, no hoje da Igreja e do mundo. Esta é a nossa grande alegria. No rio vivo da tradição, Cristo não está distante 2000 anos, mas está realmente presente entre nós e dá-nos a verdade e doa-nos a luz que nos faz viver e encontrar o caminho para o futuro. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!